mais uma vez quero trazer um vídeo aqui que agregue um máximo de entendimento, racionalidade, discernimento, compreensão e lógica. Para você que não tem preguiça de utilizar o cérebro, a mente, o discernimento, é óbvio que você vai encontrar muita transparência, tá? Muita lucidez em diversos vídeos que eu trago aqui no canal. Mas para as pessoas que ainda estão aprisionados na ignorância e na cegueira do sistema religioso, é óbvio que vai usar diversos adjetivos nos comentários para me taxar como herético, apostata, ateu, incrédulo, endemoniado, desviado, caído, desigrejado, né, blasfêmico. Por quê? Essas pessoas simplesmente elas não conseguem utilizar o raciocínio, o discernimento, tá? E simplesmente entregam nas mãos de cleros, de homens. Então, essas pessoas que pensam assim não analisaram a fala de um padre pela internet, no YouTube, a qual diz que a Bíblia não foi escrita em regiões celestiais, né, nas dimensões, e caiu do céu com zíper e tudo, com zíper de ouro, né? Então a questão é que as mesmas mãos que escreveram a Bíblia foram as mesmas mãos que executaram, torturaram e maltrataram milhões no passado em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo. As Santas Inquisições, as Santas Cruzadas e os famosos Cavaleiros Templários, tá? Então eu sempre falo que o Deus bíblico, semelhante aos deuses das outras crenças, os outros mitos, tá? É um Deus diferente, o Altíssimo é diferente desse Deus criado pelos homens que entra em contradição. Não sou dono da verdade, eu quero que você assista com precisão, com atenção e extraia o máximo de informações o possível, ok? Conto com a sua participação no like, compartilhamento, nos comentários, enfim, vamos lá. Começando aqui pelo livro de Matitial, capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e intercedei pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que estás na Chamaim. Então, para ser filho do verdadeiro, né, Criador Altíssimo, tem que ter esse tipo de comportamento aqui indicado, esse tipo de reação, o que é o contrário, né? Os crentes, quando vocês falam deles, eles não amam os inimigos. Os ialdins, como o Hugo do canal Redenção, o Lucas, que sempre está esperneando, né? Eles nos têm como inimigos, né? Eles dizem que nós adentramos no meio deles, sendo que nós não saímos nem do nosso lugar próprio, né? Então tá aqui, eles não amam de verdade. Eles amar uma coisa na teoria, né? Sabe quando você vai tirar uma habilitação, uma CNH, e todo mundo passa na prova teórica. Teórica significa teoria, né? Mas quando chega na prática é reprovado 1, 2, 3, 4. Quando pega o carro lá, fazer a prática, até desiste. Por quê? Porque na teoria é fácil, na prática é outra. Então, os de Jesus, como muitos se dizem despertado, esse amar aqui é só teoria, tá? Mas aqui está dizendo para amar. Indicação de quem? Do próprio Messias. Seguindo adiante, vamos fazendo a construção desse vídeo aqui para chegar no final você entender a bomba que vai ser formada. Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26. E quando estiverdes intercedendo, perdoai. É para você perdoar. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está na Chamaim vos perdoe as vossas ofensas. Então aqui já entra um ponto de interrogação aqui. Já entra uma questão aqui. O Pai só pode te perdoar, mas de que Pai que está falando? Se você perdoar.
Olha aqui, ó. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, veja bem, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Então aqui, o Deus bíblico, ele se torna dependente da tua reação. Ele só pode te perdoar se você perdoar também. Já entra aí uma questão para você analisar que não faz muita coerência, né? Porque outra parte fala que se nós negarmos a nós mesmos, ele não pode, ele continua sendo o Altíssimo. Mas se vós não perdoares, também o vosso Pai que está na Chamaim não vos perdoará as vossas ofensas. Já começa aí, né? Ele não pode te perdoar se você não perdoar. É complicado, né? Lucas 6, 27 e 28. Mas a vós, que isto ouves, digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Bom, bem diferente aí. Eu ataco aqui no canal, vocês podem perceber, não é nem questão de atacar, mas eu trago aqui algo sobre a Umbanda. Eu nunca vi um bandista me atacando nos comentários. Eu trago aqui algo sobre o candomblé, a quimbanda. Eu nunca vi candomblecista, tá? Me atacando aqui, reagindo nos comentários. Eu falo da maçonaria, nunca vi maçom vindo aqui se defender. Eu falo dos espíritas, mas quando se fala de crente, quando se fala de cristão, tá? Quando se fala de ialdins, é bem diferente o comportamento deles aqui. Eles não amam os inimigos deles, né? Eles odeiam e eles perseguem, eles caluniam. Vamos lá. Romanos 12, 14. Eu quero que tudo isso que está sendo citado, você entenda que tanto os discípulos pregavam pelo Espírito Santo, né? O Espírito que chamam de o Espírito do Pai, como o próprio Messias. A recomendação aqui é que o Pai quer que vocês perdoem. Abençoai, está aqui em Romanos 12, 14, aos que vos perseguem. É para você abençoar. Abençoai e não amaldiçoeis. Não deseja mal para alguém. Então é sempre coisas benignas, né? Sempre coisas boas. Certo? Mas cadê a contradição? Calma, vamos chegar lá. Colossenses 3, 13. Suportando-vos uns aos outros. Se você não ama o próximo, pelo menos suporta. É o que eu faço aqui com muitos canais. Eu suporto, tá? E perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Yalcha vos perdoou, assim fazei vós também. É para você perdoar, não guardar mágoa, rancor. Bom, até aí, na teoria tá bonito, né? O Espírito de Deus, né? O Espírito do Pai, falando para você perdoar. Matitial 18, 21 e 22. Então Pedro, se aproximando dele, disse: Messias, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Foi uma pergunta. Eu tenho que perdoar meu irmão até 7. Se ele me insultar, se ele comprar e não pagar, se ele, enfim, mexer com a minha mulher, mexer com meus filhos, se essa pessoa me ameaçar de morte, né? Qualquer que seja, eu tenho que perdoar essa pessoa até quantas vezes? O Messias disse: não te digo até 7, mas 70 vezes 7 por dia, tá, pessoal? Se amanhã o teu irmão cometer uma falha contra você, mais uma vez, você tem que perdoar o seu irmão 70 vezes 7, diferente do hoje, tá? Se você fazer a conta aí no seu celular, na sua mente, 70 vezes 7 seria 490 vezes por dia. Alguém consegue errar contra o seu próximo 490 vezes por dia? Se o irmão insultou você hoje, você tem que perdoar ele até 490. Amanhã, mais 490. Depois da manhã, quantas vezes então seria no ano, né? No mês? Multiplica isso aí para você ver. Então você tem que estar sempre perdoando. Isso aqui é recomendação de quem? Chamam de Jesus aqui, mas na verdade é o Messias, né? É o Machia. Tá ok? A recomendação dele é que você perdoa, certo? 70 vezes 7.
Agora vamos entrar na contradição. Nossa, mas o que tem a ver o Vingador do personagem dos Cavaleiros do Zodíaco? Não, o Caverna do Dragão. Opa, agora eu viajei, hein? Quem assistiu aí, tá? Tem a faixa de 40 anos, vai lembrar desse desenho aí no final dos anos 90. É o Vingador do Caverna do Dragão, tá? Ele é praticamente um demônio, né? Com asa, com chifre. O que tem a ver o Vingador, o seu nome, com um Deus bíblico que pede para você perdoar 70 vezes 7, mas ele mesmo, como o pai, não consegue? Imagina o pai querendo dar sermão num filho. Se o pai, por exemplo, bebe, o pai fuma, o pai faz coisas erradas, e aí ele vai querer corrigir o filho. O que o filho vai falar pro pai? Mas quem que é você para me dar lição de moral? Você não tem moral, você não anda correto, você não é honesto. Não é assim que seria na prática? Agora, falar do Pai Celeste, não o Altíssimo. Eu quero que vocês entendam o Deus bíblico e não o Altíssimo. Pode me taxar de herege, não tem problema. Isso aqui é vídeo para racional, tá? Ele exige que você perdoa, mas ele mesmo não consegue perdoar. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35. Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que revelar ao seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhe hão de suceder se apressem a chegar. Bom, se tratando das palavras do rei Davi, né, ou outros crentes que diz Deus é bom, Deus é bom, a sua benignidade dura para sempre. Esse tipo aqui de comportamento tira bondade, não tira vingança. Esse adjetivo é para uma pessoa que é ruim, uma pessoa que tem personalidade vingativa. Você fez o mal para ela, ela vai lá e vai dar o troco 2 vezes pior. Ela vai te ameaçar, certo? Então esse aqui não serve, esse título aqui de vingador, de vingança, para o Altíssimo, vocês concordam? Serve para o Deus bíblico, para o Altíssimo, que eu falo que é superior, não serve. Ele não tem dualidade. Justiça é uma coisa, vingança é outra coisa. Soa como algo ruim, maléfico, maldito, né? Vingativo, vingança, vingador. Romanos 12, 19 também cita: você não deve se vingar, não vos vingueis a vós mesmo. Deixa que eu tomo as suas dores, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito que minha é a vingança e a recompensa, diz. Aqui eu até acredito que é o Senhor Baal mesmo, né? Que está falando. É o Terron, é o Demiurgo. Por quê? Porque o Altíssimo, falar de vingança, ele poderia estar direcionando essas palavras para os verdadeiros inimigos que são invisíveis e não matéria, não homens. Segundo lá o que está escrito em 6 de Efésio, que a luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, tá? Então o verdadeiro inimigo são espíritos, são os demônios, são os caídos, né? E não pessoas. Agora dizer minha é vingança, seu vizinho te persegue porque ele está sendo tomado por um espírito. Alguém no trabalho caçoa de você, alguém te persegue, né? Enfim, nos parentes, amigos, porque essa pessoa realmente tem algum espírito que não bate com o que está em você, quer te incomodar. Então, eu via muitos crentes no tempo que eu seguia o templo. Agradeço a Deus que lá no serviço alguém me perseguia e a pessoa foi mandada embora. Poxa, é um pai de família, assim como você. Então, é uma forma certa de glorificar. Pô, o carro, pessoa que me perseguia, tinha um testemunho do Edmilson de Garaçu, que o povo falava, né? Rodou o CD na época. O feiticeiro, o pai de santo lá que trabalhava com ele, falou do deusinho e por isso o rapaz acabou sendo macetado debaixo de uma carreta. E a pessoa dizendo que Deus fez aquilo ali porque chamou de deusinho. Não, pessoal, não é bem por aí. Esse negócio de vingativo, tá? Vocês implantam um ser mau. Ele não pode ter esse comportamento igual o homem, pegar rancor, tá? Ele é divino, ele entende o homem. Hebreus 10:30, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança. Estão só confirmando o
que está escrito lá em Deuteronômio, né? Os discípulos vêm citando a mesma coisa, tá? Minha é a vingança. Você acredita que o seu Deus é vingativo? Você acredita que o Criador é vingativo? Você acredita que Yahweh é vingativo? Que Yahweh, na linguagem de outros, que Yahu, na linguagem de outros? Você acredita? Eu falo que não. Porque vingança soa como um ser ruim, um ser maligno, um ser mau, um ser impiedoso, não piedoso. Então, eu acho que vocês captaram a mensagem, tá? Salmos 94:1. O Senhor Deus, a quem vinga, a vingança pertence. Ó Deus, a quem a vingança pertence, mostre-te a resplandecente. Poderia trocar aqui, ó. Ó Altíssimo, a quem a justiça pertence. Ó Altíssimo, a quem a justiça pertence. Tá? No final do vídeo eu vou mostrar para vocês uma linha de raciocínio muito claro, tá? Para explicar essa questão de justiça e vingança são coisas diferentes. Então começa aqui a questão, tá? Do inferno, da condenação eterna, tá? Do sofrimento eterno, que é inclusive uma das feitiçarias dos crentes, né? Eles vêm aqui nos comentários dizer: se arrependa, volta, senão você vai pro inferno. Se arrepender do quê? Fala pra mim. Se arrepender do quê? Eu voltar pra mentira? Eu voltar pros templos, pros cleros, debaixo de servidão de homem? Eu pagar dízimo? Eu acreditar em falsas profecias? É complicado, né? Eu dar glória a Deus. Glória é o nome de uma deusa, né? Fé é o nome de uma deusa. Deus é Theos, é Júpiter, é Zeus. Dar glória ao Senhor, Senhor é o nome de Baal. A paz de Deus, paz é o nome de uma deusa grega. Então, quanta idolatria vocês estão? Depois de eu despertar tudo isso, eu tenho que voltar para o tempo, se arrepender? A letra mata e o espírito vivifica. Vocês nem sabem o que significa essa fala, tá? Infelizmente é um povo que não tem estudo bíblico, né, dentro da congregação. Então, a letra mata é quem vivia lá no Velho Testamento. Conforme errava, era para ser apedrejado. A lei mandava matar, apedrejar. Não tem nada a ver com interpretar a escritura, leitura. Se a letra mata, então, para que você carrega a Bíblia? Tá cheio de letra. Vamos lá, questão do inferno. Condenação, sofrimento. Isso aqui também, tá? De ser eterno. Eu já trouxe vídeos aqui no canal elaborado explicando a questão do sofrimento, que não é eterno, que existe a palavra aniquilação em diversos capítulos e versículos. Aniquilar é deixar de existir, tá? Não tem por que manter pessoas, almas, espíritos eternamente num sofrimento se ele não vai restaurar, não vai restituir, não vai resgatar, não vai reaproveitar. Então isso tira os adjetivos da bondade do Altíssimo. A sua bondade dura para sempre, a sua benignidade dura para sempre, Deus é bom, igual você disse, e ele ignorar pessoas pedindo piedade, perdão, misericórdia, entendeu? Não faz sentido. Então a questão do inferno foi uma criação da própria Igreja Católica. Aliás, vocês confundem inferno com lago de fogo. A Bíblia diz em Apocalipse: foi lançado dentro do lago de fogo a morte e o inferno. Por quê? O inferno não é fogo. O inferno significa sepultura na sua tradução. Então, a sepultura, ou seja, as portas que levam essa vida material para uma outra dimensão, a sua vida espiritual, é, na verdade, o cemitério, a sepultura. Então, um dia, se você quiser conhecer o inferno, vai num cemitério. O rico entra ali, a criança entra ali, o pobre entra ali, o branco, o negro. Então, todos vão para o inferno. Não adianta você dizer: se você continuar fazendo esses vídeos, você vai para o inferno. Sinto muito em dizer, você também vai para o inferno. Nós vamos para o inferno, tá bom? Então, quero que você pense a questão do inferno. A questão do inferno criado pela Igreja Católica. Com imagem simples aqui, eu quero que você entenda, tá? Vamos continuar aqui.
Deixa eu ver aqui. Levítico 19, 18. Não te vingas, não te vingarás, nem guardarás ira contra os teus filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, e eu sou o Altíssimo. Tá vendo que contradição? Se por um lado fala para vingar, na própria lei diz para não te vingar. E tá dizendo para ele não vingar, tá certo? É uma contradição. Eu vejo como contradição. Marcos 11, 26. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Ele não pode te perdoar? Segundo Tessalonicenses 2, no versículo 11 e 12, e por isso o Altíssimo, no caso aqui está Deus, né? Deus lhe enviará a operação do erro para que a creiam na mentira. Se ele é contra a mentira e diz em Apocalipse que todos que cometem e amam a mentira ficará de fora, por que que ele envia? Está dizendo que Deus enviará a mentira para que todos acreditam na mentira. Se ele é contra a mentira. Então ele vai te condenar por acreditar na mentira, sendo que é ele mesmo que está fazendo você acreditar na mentira. É aqui, ó, não estou estuprando o texto. Tá bem claro aqui, ó, para que você acredita na mentira, certo? Por isso que eu falo, o Deus bíblico é criado pela mente dos homens, é diferente do Altíssimo, tá? Superior. Esse aqui que eu tô falando é o Deus criado por Roma. Inclusive o Jesus criado por Roma. Não tem nada a ver com o Altíssimo. Para que sejam julgados todos os que creem na verdade. Então ele faz alguns acreditar na mentira para justificar os outros. Ah, Deus não faz acepção. Então tá. Mateus 6,14. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará a vós. Já trouxe esse vídeo, tá? Até 70 vezes 7. Dá quanto que eu falei? 70 vezes 7 por dia, que você tem que perdoar por dia, tá? Se seu irmão errar hoje, você tem que perdoar ele 490 vezes. Mas ele exige que você perdoe 490, e por que ele não te perdoa? Vamos começar a construir essa narrativa agora? Mateus, capítulo 12, versículo 31 e 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado, você que chama eu de blasfêmico, será perdoado. E não se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Se algum disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, que na verdade não é santo, é Hakodesh ou Kadosh, não será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então ele exige que você perdoa 70 vezes 7, 490 vezes, mas se você cometer uma palavra aqui, ele nunca mais te perdoará. É o exemplo do pai que eu falei dando para o filho. O pai bebe, mas não quer que o filho bebe. O pai fuma, mas não quer que o filho fuma. O pai rouba, mas não quer que o filho rouba. E se o filho roubar, que lição de moral ele tem para dar no filho, ou filho, se o filho vai jogar na cara? Mas você quer que eu perdoe, mas você não perdoa? Tá entendendo aqui? Pode taxar de herege, mas é questão de raciocínio. Marcos 3:29. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu eterno do juízo. Ele nunca mais vai te perdoar. Pensa agora na questão aqui, na matéria, na carne. Seu filho, às vezes, teve um comportamento quando criança, às vezes ficou revoltadinho, bateu o pé, às vezes xingou um palavrão. Você nunca mais perdoou seu filho por aquele palavrão que ele soltou? Falando fisicamente, você mãe, você pai, se ele te respondeu alguma vez, você foi lá e deu uma correção nele, certo? Mas você pegou rancor dele para sempre. Você pegou raiva dele para sempre, porque é isso que eu vejo, infantilidade. De um Deus que nunca mais vai te perdoar é porque é mais infantil do que a criança. Porque até a criança, quando você faz um mal para ela, daqui a pouco você
chama ela tá brincando no seu colo. A criança te perdoa. E por que que Deus tem um sentimento mais refinado que uma criança não pode perdoar? Ele te pega rancor eterno. Não é muita incoerência? Vamos lá. Então, onde que está a contradição, Luiz Paulo? Mostra para nós a contradição. Canal para quem gosta de pensar, raciocinar na lógica. Marcos 3:28. Quando você fala que blasfema não tem perdão, na verdade vos digo que todos os pecados... Todos os pecados serão perdoados. Todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens. E toda sorte do quê? Blasfêmia. Blasfêmia não tem perdão. Com quem blasfemarem. Não tem perdão, e aqui está dizendo que todo pecado, inclusive a blasfêmia, pode ser perdoado. E blasfêmia não é palavras. Não é você indagar igual eu. Não é você questionar, não é você ser cético. Blasfêmia é quando o seu coração se enrijece para a verdade, você nega a verdade e continua, sabe, ignorando a voz da consciência, do raciocínio. Quando te mostrou, você viu lucidez num assunto, você viu lucidez numa explicação, você entendeu, mas você continua com o coração duro como uma pedra, negando essa verdade. Isso é blasfêmia, tá? Então a maioria das pessoas vivem na blasfêmia. Então vamos ao raciocínio agora. Raciocínio, mais um pouquinho. Vamos aumentar a dose aqui, tá? De racionalidade. Questão da árvore da vida. A árvore do conhecimento, que continha o fruto do conhecimento do bem e do mal. Tá? Pois bem, Gênesis 2, 9, versículo 9, 16 e 17. O Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Ele está dizendo, você vai morrer porque eu, como sou um ser onisciente, eu entendo das coisas antes de suceder, eu sou futurístico, eu estou no passado, no presente e no futuro. Então eu estou dizendo que se você fazer essa ação, você vai morrer. Agora, culpar os homens. Preste atenção à lógica disso aqui. Salmo 139, 1:8. Senhor, me sondaste e me conheces. Tu sabes me assentar, me levantar, de longe entende o meu pensamento, cerca o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conheces. Tu cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosamente tão alta que não posso atingir. Para onde irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que ali também estás. Então, nada se esconde dos olhos do Altíssimo. Agora ele, como pai, olha agora a racionalidade. Você vai entender muito bem a explicação nessa simples imagem. Imagine que você é o Adãozinho e a Evinha no Jardim do Éden. E o teu pai, que é Deus, né, ou o teu pai da criança aqui, ele fala, eu vou sair, vou me ausentar da casa, como Deus falou, vou me ausentar do jardim, mas não rela ali naquele fogão que tem uma panela quente. Se você relar ali, certamente a panela vai cair em cima de você e vai te queimar. Filho, eu vou sair, mas não brinca com a tesoura, que se você brincar com a tesoura, ela vai te cortar. Filho, não enfia a mão na tomada. Se você tomar, é perigoso você tomar um choque. Filha, tem veneno ali, do canto ali guardado. Você mexe em qualquer lugar aqui da casa, mas não mexe naquele potinho ali não. Poxa, é criança. Adão e Eva eram como meninos mentalmente, crianças, curiosos. Não sabia do que era a morte. Não tinha provado a morte. Que sensação era a morte? Então a culpa aqui nesse caso aqui da criança, relar lá no fogão, na tesoura, na tomada e no remédio, é do pai. É irresponsabilidade do pai. O pai tem que chegar aqui,
eu vou sair, mas eu vou tirar aquela panela ali que esteja dificultoso para a criança não pôr a mão na panela ali, se queimar. Eu vou sair, mas esse remédio aqui, esse veneno, eu tenho que pôr num lugar alto, porque se tomar pode acontecer uma fatalidade. Isso que eu tô falando tem coerência ou não, pessoal? Eu não tô aqui usando heresias, dizendo que eu sou o diabo, como vocês vão usar, para jogar culpa em Deus. Eu tô dizendo que o Deus bíblico não tem nada a ver com o Altíssimo. A história é pervertida. A história está de uma forma irracional que foi ensinado para vocês. Então aqui, o Jardim do Éden dizia, ó, come qualquer coisa. Mas aquela árvore ali, ó, tá vendo aquela lá? Não come o fruto daquela lá não. Se vocês comerem, vocês vão morrer. E aí, ele se ausenta, sendo onisciente, né? Sendo onipresente. Ele estava ali, mas não estava ali no jardim. Olha só que incoerência. Se ausentou do jardim e vendo tudo de longe, né? Ele vendo, porque ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele vendo, não vai lá e evita. Não vem com a questão de livre-arbítrio não, que isso aí não existe, tá? Negócio de livre-arbítrio. Vamos continuar. Então a questão aqui que eu quero que vocês frita o neurônio de vocês, frita o cérebro de vocês, tá? É a questão da condenação. A questão de inferno que foi criado pela Igreja Católica. Veja bem, a Igreja oficial, ou seja, o catolicismo romano, defende desde o século, que eu não sei falar esse número, que o castigo do inferno destinado aos pecadores é eterno. Ideia iniciada no século com Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho, que era um padre Agostinho, colocou isso dentro do Concílio de Nicéia. O Papa Francisco acaba de revisar tal doutrina católica. Então, vocês que é contra o catolicismo e acreditam na condenação eterna, tá? Vocês estão seguindo doutrina católica. Ao afirmar que a igreja, esse Papa hoje, ele revisou e diz que não existe condenação para sempre. O Papa está errado? O Papa está promovendo heresias também? Não. Eles que têm acesso aos verdadeiros pergaminhos lá que foi escondido, por que ele diria uma mentira? É que a condenação, como eu trouxe vídeos aqui, tá? Em outras traduções diz aniquilação, não sofrimento eterno. Não faz questão na forma racional, não faz sentido manter espíritos, manter anjos, manter almas eternamente ali no fogo se não vai reaproveitar. Então isso não cabe no adjetivo dos atributos do Altíssimo que você chama de Deus. Ele não é tão bom assim vendo pessoas sofrer eternamente e ignorar. Concorda comigo? Comércio de indulgência, então, a questão do inferno foi a questão da imposição da igreja, impor medo nas pessoas. Ela dizia sobre condenação, pecado, e vendia esse tipo de contrato chamado comércio de indulgência. A pessoa que frequentava o templo, né, da igreja católica, antigamente tinha que pagar tipo um carnê, tá? Tipo pagar promissórias para poder comprar sua salvação e o perdão dos seus pecados. Era assim que a igreja se enriqueceu e construiu seus milhares de castelos de ouro, né, seu império. Tá aqui, ó. Para quem quiser estudar mais um pouco, eu não vou ler toda a história porque é muito grande. E eu acho que eu já trouxe vídeos aqui no canal explicando a questão do comércio de indulgência. Que isso aqui não é interessante para evangélico, né? Eles querem massagem para o ego, quer frequentar o prostíbulo espiritual e quer procurar os massagistas para pregar massagens que vai te dar isso, vai te abençoar, que você vai ser feliz, que vai prosperar, tal da teoria de Mamon, né? Então, vamos lá. Isso aqui, por causa do inferno, né? Por causa da condenação, essa doutrina, foi por isso que esse império cresceu e adquiriu seus tronos e mais tronos de ouro, tá? Isso aqui vale muito, que se vendesse pelo menos só a cadeira, já matava uma boa parte da fome das crianças do mundo aí, certo?